Nós também somos livres da escravidão, porque em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8, de 14 a 17. Eu vou ler na nova versão internacional. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas o pecado que habita em mim. Então, o que nós vemos aqui? Podemos andar em novidade de vida. Paulo estava dizendo que a vida antes do Senhor Jesus era assim. Você queria fazer o bem, mas não tinha o poder de fazer o bem, porque a sua vida era sempre misturada com atos de bondade e atos de pura maldade. Essa que é a grande verdade. Quando a pessoa não tem Jesus, ele pode ser bom no momento, mas em outro momento vai mentir, vai prejudicar o próximo, vai fazer fofoca, vai caluniar. Mas aí você me pergunta, mas pastor, por que tem tantas pessoas nas igrejas que falam mal dos irmãos, que ficam acusando a gente? Eu vou lhe explicar o porquê. Porque nos templos, o que acontece? Você tem muita gente, mas será que todos que vão aos templos são filhos de Deus? A palavra de Deus diz que pelos frutos o conhecereis. Você vai saber se uma pessoa realmente é filho de Deus se você observar a vida dela e ver que ela está dando o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. Qual é o fruto? Amor, paz, alegria, paciência na provação. E não só isso. Desculpa, mas eu não engulo isso. Tem gente que se diz crente e fica falando mal dos outros. Tem gente que se diz crente e fica dando mentirinha branca. Não, só foi uma mentirinha branca, isso aí não tem nada não. Tem gente que se diz crente e até pessoas de liderança e ficam falando mal de outros pastores. Desculpa, isso não é evangelho, isso é lobo vestido com pele de cordeiro. Pelos frutos o conhecereis. Meus irmãos, porque se não fosse assim, na época em que Jesus tinha o ministério terreno dele, o grupo, as pessoas que ele mais atacou com muita veemência, com muita autoridade, foram os religiosos, que eram os fariseus e saduceus. São as pessoas mais detestáveis. Por isso que eu digo, há uma grande diferença entre cristianismo e religião. Há uma grande diferença. A religião é criação do homem para atingir a Deus. E o cristianismo não, é viver a palavra de Deus. Aí você então pergunta, por que então tem tanta gente nas igrejas que é má, que é fofoqueira? Porque essas pessoas não se converteram. Essas pessoas não entregaram sua vida realmente a Jesus. Eles estão brincando de religião. Não são filhos de Deus. Eu posso falhar, eu posso vir a falhar, porque ninguém é perfeito. Agora, você viver no pecado, dia a dia, diariamente, falando mal dos outros, maltratando as pessoas, mentindo, querendo o mal do próximo, isso não engulo não, meu irmão. Isso aí está errado. Então, nos tornamos filhos de Deus e podemos andar em novidade de vida. Vamos abrir então em 2 Coríntios 5,17. Diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O texto original, no grego original, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Para que todos entendam que
quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna a nova criação de Deus. O que significa isso? Você lembra quando Deus criou o homem lá em Gênesis? Ali foi uma coisa. Deus criou o ser humano. Quando o homem pecou, se afastou de Deus, Deus teve que colocar em ação o plano B. Qual era o plano B? Jesus se ofereceu para salvar a humanidade. E aí foi colocado em prática o plano B de Deus, né? Que foi resgatar o ser humano. Mas o plano original de Deus, na verdade, não é a salvação do ser humano. A salvação do ser humano foi um recurso que Deus colocou à disposição para resgatar o homem de volta à intimidade com Deus. Aleluia. Isso é que é o plano original de Deus. Depois você lê com calma, não vou abrir agora, lê depois Romanos 8, versículo 29, que diz assim: porque Deus quer uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o plano original de Deus. Ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. A salvação é o plano B de Deus. Mas o objetivo final qual é? É que todos voltem a ter aquela intimidade que havia no Jardim do Éden. A intimidade com Deus que Deus vinha na viração do dia para encontrar com Deus, para conversar com Ele, para orar, para ler a palavra de Deus. Este é o plano original de Deus.